Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade ao nosso desenho e estudo com lápis de cor de 12 cores. Lembrando os materiais, lápis de cor de 12 cores da Faber-Castell e esse bloco de papel para desenho da Canson, de 140 gramas. Estamos utilizando o verso do papel, que é aquela camada mais lisa do papel. Então, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo aprender um pouco mais sobre como utilizar estes lápis. Bem, as cores que iremos utilizar: o rosa claro, o lápis marrom, preto, o vermelho, os dois tons de azul, tanto o azul claro e o azul escuro. E também a gente vai estar utilizando esse lápis que é o violeta mais escuro para fazer texturas e profundidade em algumas áreas. Então, basicamente, iremos trabalhar com 7 lápis de cores. E o primeiro lápis que iremos utilizar é este rosa claro. Iremos trabalhar com ele em toda a superfície demarcada do rosto. Então tem que ser um movimento bem suave, trabalhar de forma uniforme em toda a região que está marcada no esboço. Você tem que trabalhar com movimentos suaves, sem muita pressão no papel, para não criar de início uma camada muito forte, com uma cor que é para ser uma cor base. E essa primeira parte é muito importante que você tenha paciência para preencher com calma, para verificar se está tudo bem encaixado, as texturas, as sombras, para não ter muita diferença de saturação de cores, porque essa pele é uma pele mais clara, então a gente não vai trabalhar com camadas muito escuras. Basicamente vamos utilizar esse rosa claro, depois utilizar um marrom nas extremidades mais escuras e um lápis vermelho para fazer um pouco de saturação. Então vamos aqui iniciando com movimentos circulares até preencher toda essa parte da face, também a orelha e a parte do pescoço. Então, o mesmo movimento que você iniciar, movimento circular, é o mesmo que você deve finalizar toda a parte do desenho. Então, todo o processo, pessoal, é bem demorado, não é algo que você faz às pressas, até porque se você fazer muito rápido, né, você não vai ter um controle de tonalidade. Então, tenha paciência, preencha com calma, porque você só vai conseguir evoluir no desenho, atingir um nível de realismo se tiver paciência para trabalhar com as camadas. Então, preencha corretamente, nada de pressa. Bem, aqui estamos finalizando a primeira camada com essa tonalidade de rosa claro. E aqui é uma parte que você deve observar como que está o contraste, se tem alguma área que está mais escura, se tem alguma área que está muito clara. Então aqui você tem que ter uma boa observação, tem que parar um pouco o desenho e observar com calma, né, pessoal? Não fazer às pressas, não fazer um desenho com a pressa de terminar, até porque a pressa é inimiga da perfeição. Quanto mais paciência você tiver, mais detalhista você vai ser. Chegou a parte de trabalhar com texturas, com profundidade no desenho. E vamos começar aqui pelo nariz. A gente vai iniciar com as sombras. E
Para iniciar, eu vou utilizar o lápis marrom. Da mesma forma, utilizar aqui pressão mínima, tá? Sobre o papel, para não criar um risco muito escuro. Porque se você pressionar demais o papel, você vai riscar. Você não vai criar aquele efeito esfumado. Você vai fazer apenas um risco e um borrão. Então você pega o lápis marrom e começa na extremidade mais escura e leva para a extremidade mais clara. Da mesma forma, com movimento circular, você vai fazendo degradê de tonalidades. A extremidade é um pouco mais escura, então a gente já começa aqui com a mancha escura. Depois a gente vai suavizando para a área de luz. Bem, pessoal, basicamente a gente fez uma pequena sombra aqui do nariz com esse lápis marrom. Não tem nada aqui muito escuro, é só para a gente ter aqui uma base de apoio, né? No caso aqui para textura. Então tem que ser algo bem leve, sem muita pressão ou muita noção de profundidade por enquanto. Então é só trabalhar aqui essa camada para fazer a marcação dessa sombra. E aqui a gente pode marcar agora as áreas mais escuras. Aqui novamente a gente pega o mesmo lápis marrom e dá uma contornada de leve, só fazer o contorno. E pegar e marcar essa extremidade aqui da parte de baixo do nariz, que são realmente as áreas de sombra. Então pode pegar o mesmo lápis marrom e trabalhar aqui com a sombra aqui mais escura. A gente pode pegar o lápis preto para fazer aqui uma profundidade nessa sombra. Pode passar ele aqui bem com a ponta bem fina, tá? Para não passar para outra parte. Bastante precisão, né? No caso aqui, para não errar. Depois a gente pode passar um lápis azul, tá? O azul escuro. O azul escuro aqui para voltar um pouco o brilho, né? Porque o preto ele tira muito o brilho do desenho. Aí você pode passar esse lápis azul escuro para trazer um pouco aqui de brilho. E você pode passar ele bem leve aqui na extremidade para criar aquela umidade, né, do nariz. Dessa forma. E na extremidade agora, pessoal, a gente vai começar com a parte da saturação. E o primeiro lápis é o lápis vermelho. Então vamos trabalhar aqui bem de leve para a gente começar a saturação aqui da pele. Então vamos aqui com o lápis vermelho bem leve, sem muita pressão. Vamos preencher toda essa área aqui com um movimento bem delicado, circular bem, movimento bem próximo mesmo e que seja um movimento contínuo para você não perder aqui o ritmo da pressão do lápis.
Aqui passamos o lápis azul bem leve para fazer aquela parte de brilho da pele. Então tem que ser bem leve, sem muita pressão, pegando praticamente no meio do lápis. Bem, pessoal, aqui nessa parte a gente já consegue ter uma boa noção de volume, né? E profundidade em algumas áreas de sombras. E nessa extremidade, como a nossa pele ela é oleosa, ela tem ali suor, água, então a gente tem que trabalhar aqui um tom de azul, tá? Para trazer essa noção mesmo de umidade, tanto do ar, da própria pele. Então não pense que pele é só trabalhar com marrom ou com rosa. Você tem que realmente tentar representar o ambiente que a pessoa se encontra. Então tem que utilizar um azul, tem que utilizar um tom de um roxo para trazer um pouco de umidade. Então nessa extremidade aqui a gente vai passar um azul, toda essa região aqui da maçã aqui do rosto. Então a gente vem com lápis azul. O mesmo movimento, bem suave, sem muita pressão. Por isso que é fundamental a primeira base ser bem homogênea para você conseguir fazer essas texturas, passar um azul e não ficar um azul bem vivo, porque ele vai se misturar com a cor base. Então lembre-se sempre disso, a nossa pele, ela reflete muito da luz do ambiente e ela também está sujeita à umidade do ar. Aqui eu vou fazer a marcação das áreas mais escuras com rosa claro. Aqui eu já pego um pouco mais na ponta do lápis para criar um pouco de pressão, mas que não seja assim tão intenso ainda. Afinal, é apenas a segunda camada. Então vou preencher aqui algumas áreas e fazer a marcação das áreas mais escuras, utilizando o rosa claro. Bem, pessoal, agora chegamos na parte de criar a terceira camada. E eu utilizo aqui esse rosa escuro ou lilás, juntamente com os tons de azul, de vermelho, para criar aquele brilho na pele e também reforçar aquela saturação. Lembrando que as extremidades, as áreas que são mais altas também, eu utilizo o lápis azul para criar aquele brilho, tá? Aquela noção de luz, que é uma área que está mais elevada e vai refletir um pouco mais a luz do ambiente. E para as áreas mais escuras, eu vou utilizar o lápis marrom e o rosa escuro para criar o efeito de sombra, aquele efeito de profundidade.
Bem, pessoal, eu passei esse lápis azul de forma bem suave, marcando essa região onde vai ser a barba, onde vai ter ali aquelas marcações de poros, né, de pele e fios de barba. Então eu venho aqui também com o lápis marrom, com esse lápis roxo para criar a pintura dos lábios, né, e fazer essa marcação da sombra inferior. Então eu passo o lápis marrom, depois eu passo um lápis azul para criar um pouco de brilho e umidade dos lábios. E também eu passo o rosa escuro para criar aquele efeito mais de profundidade. Então, para a parte da boca, eu vou iniciar passando um lápis rosa escuro, depois eu venho com os tons de marrom, os tons de vermelho, passo ali um azul escuro na extremidade e também vou passar um lápis azul claro na região dos lábios para criar a noção de umidade, né? Para ter uma presença ali de água ou de brilho na textura. É importante iniciar com lápis marrom, porque depois você vem com a cor complemento, que no caso é o vermelho. Então passe a primeira camada com o marrom bem de leve, lembrando que essa linha do meio ela vai ser mais escura, então você pode retocar com azul ou com roxo e trabalhando aí com o vermelho para trazer um pouco do brilho e saturação para os lábios. E lembrando sempre de trabalhar de forma bem leve e sutil, pessoal, para não deixar muito rigoroso essa parte dos lábios, tem que ser algo bem suave e trabalhar também ali com os tons de azul para trazer aquele aspecto de umidade e brilho, né, para a região aí dos lábios. Nessa área do queixo, eu vou trabalhar com o lápis marrom, preencher bem preenchido. Depois eu venho com o lápis vermelho para fazer a saturação da pele. E para deixar a pintura bem homogênea, com a mesma tonalidade, eu venho retocando depois com o rosa escuro para deixar tudo em uma única tonalidade. E lembrando que essa área mais clara do queixo, eu vou passar o lápis azul de forma bem leve, só para dar aquele brilho e aquela noção de umidade.
Nós estamos aqui quase finalizando essa primeira parte do estudo da pele. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo a parte das texturas. Vamos preencher aqui com a barba, fazer a barba dele, né? Fazer a textura aqui da parte da orelha, o sombreamento do pescoço e finalizar a parte do cabelo. Mas é importante que essa primeira base de texturas esteja bem suave e bem homogênea. Nada muito rigoroso, muito escuro, com grande diferença de tonalidades. Então tem que estar bem homogêneo, tá? Toda essa primeira parte. Então até o próximo vídeo e obrigado por assistir.